Você prefere um alimento bem fresquinho, assim, sem conservantes, ou aquele que tem prazo de validade longo? Às vezes a gente vai no produto mais cômodo, né? Só que essa escolha pode ter reflexos na nossa saúde. Uma preocupação que está chegando na indústria também, que busca soluções para eliminar de vez os corantes e os conservantes das receitas. Vai lá, Luiz Salviato. Por trás da data de validade curtinha, o que existe é um alimento livre de conservantes. As nossas panificadoras artesanais, que nós chamamos, que nem trabalha com pão congelado, né? Ela produz o pão sem nenhum conservante. No nosso caso, produzimos pães integrais, somente com água, sal e farinha integral 100%. A clientela aprecia o pãozinho fresco, sem aditivos. Mas o conservante já fez parte das receitas em muitas padarias e restaurantes Brasil afora. E olha, nem faz tanto tempo assim. População em crescimento, o temor de viver num mundo superlotado, a fome. Nada disso parece fazer sentido hoje em dia, mas já foi uma preocupação real no começo do século XX. E foi exatamente nesse contexto que os conservantes entraram em cena. Era preciso garantir que os alimentos fossem distribuídos e que eles ficassem mais tempo fresquinhos nas prateleiras dos supermercados. O que mudou de lá para cá? A ciência descobriu que os conservantes poderiam até aumentar a vida útil dos alimentos, mas que não faziam nada bem à nossa vida. Em excesso, podem causar alergias, problemas gástricos e até doenças graves, como câncer. Necessariamente, ele já passou por uma avaliação, né, já foi feita pesquisa do que o limite dele para a sua ingestão diária é aquele. Então, você que tem que cuidar em termos de ingestão. Se é permitido pela legislação, né, ele pode ser consumido. Mas o que tem que ser feito? É o equilíbrio, né, na nossa alimentação. O sorvete é um alimento que não precisa de conservantes artificiais. Afinal, ele é mantido congelado. Mas esta delícia, tão popular no verão, também recebe aditivos antes de chegar ao consumidor. No caso, corantes e flavorizantes, que servem para dar cor e sabor a alguns produtos. Só que eles também estão com os dias contados, viu? Pelo menos nesta fábrica, que fica em Florianópolis. Nós temos uma preocupação muito grande com relação aos corantes, só que existe uma dificuldade pelos nossos fornecedores. Nós fabricamos sorvete, não fabricamos os produtos, os insumos que nós necessitamos na nossa fábrica. Então, há uma luta muito grande por parte da nossa empresa para tirar completamente todos os conservantes artificiais. Bom, até aí tudo bem, né? Mas aí você chega no supermercado, pega o produto. E agora? Onde é que eu acho aqui as informações sobre os aditivos? Bom, a minha sorte é que eu tenho aqui ao meu lado uma nutricionista, Elisângela. Vai me ajudar? Com certeza. Então, me explica aqui onde é que fica as informações de conservante, de corantes. Tá certo. A rotulagem deve trazer todas as informações que o consumidor precisa para saber sobre o produto, as informações que ele necessita, inclusive essa questão de corantes. Por exemplo, esse é um produto que a gente ainda tem o corante artificial, que a gente ainda não tirou, mas está no projeto, que seria a tartarazina, que é um corante amarelo. Essa informação precisa constar no rótulo para que o consumidor, na hora que está escolhendo o produto, tenha acesso à informação e caso ele tenha algum problema com esse produto, com esse corante, alguma alergia, enfim, ele tem que estar informado sobre isso. Então, a gente pode verificar no rótulo, os ingredientes constam sempre em ordem decrescente, começando pelo ingrediente mais abundante no produto e, no final, a gente pode ver todas as informações de aditivos que constam nesse produto. Bom, com ou sem qualquer aditivo, o que a gente sabe é que esses produtos vão continuar dividindo espaço nas prateleiras dos supermercados. A escolha final vai ser sempre do consumidor. Por isso, o que vale mais é a informação. É o que a gente precisa para cuidar bem da nossa saúde. A gente tem que estar de olho e redobrado, né, nos alimentos. É óbvio, né, que os consumidores têm buscado cada dia mais alimentos saudáveis e que a indústria também se posiciona e se movimenta em relação a esse processo também. Porque quem vende, quem produz, quer ter alimentos de qualidade. Vamos ampliar esse assunto, falar ao vivo com o Luiz Gustavo, que está com o especialista e vai trazer mais informações ao vivo. Quem são os grandes vilões aí dessa história também, hein, Luiz?
São vários, Politos, e alguns a gente nem imagina, né? Por isso que eu vou conversar com a nutricionista, com a Luana, que vai dar alguns dos exemplos que a gente separou aqui, por exemplo, né? Como o doce de leite, que está bem aqui, aquela bolacha ou o biscoito, né? Como as pessoas conhecem, gelatina também, são alguns dos vilões. E aí, a dica principal, evitar. Mas como identificar ali na embalagem de forma mais simples, digamos assim? Bom, o ideal seria a gente sempre ler a lista de ingredientes, né? Se a gente identificar alguma sigla, algum nome estranho, né, que a gente não identifique como alimento, é aditivo químico sintético. Por exemplo, INS 25, glutamato monossódico. Então, esses nomes e letras estranhos são aditivos químicos sintéticos. Então, o ideal seria a gente evitar. Onde tem mais? Nos produtos que a gente usa no dia a dia? Onde as pessoas encontram e normalmente não percebem? Geralmente nos produtos industrializados, naqueles molhos prontos, né? Molhos de tomate, geralmente tem bastante, né? Também na gelatina, que geralmente é água com corante, então tem muito aditivo químico sintético, né? Tudo que for industrializado tem aditivo químico sintético. E a dica, então, qual é? Para correr dos alimentos industrializados. Bom, o ideal seria a gente comer comida de verdade, né? Aquela que seja o mais natural possível sempre, né? Consumir produtos a granel, que seja um único ingrediente, né? Ou se for utilizar algum produto industrializado, olhar a lista de ingredientes e tentar escolher o que for o mais natural possível. Ler todos os ingredientes que contém nessa lista, né? Se tiver todos os ingredientes naturais, que for comida mesmo, aí sim, pode comer sem culpa e levar para casa, né? Esse aqui, por exemplo, é um patezinho, é industrializado, tá no potinho, mas ele é natural. Exatamente. Então, a gente leu aqui a lista de ingredientes, só tem ingredientes puros e 100% naturais, não tem nada de química, né? Então, seria uma boa opção. Porque o que acontece? Cada vez que a gente ingere aditivo químico sintético, intoxica o nosso organismo, a gente fica altamente intoxicado, inflama, muitas vezes fica com rinite, sinusite, gastrite, celulite também, porque é uma inflamação. E além de intoxicar e inflamar, também engordam. Por que eles engordam? Porque eles são lipossolúveis. Então, eles precisam de gordura para se ligar, eles se ligam no nosso tecido adiposo e vão proliferando essa gordura. Ou seja, quanto mais química a gente coloca para dentro, mais a gente vai engordando. Né? Ou seja, dá para substituir, por exemplo, uma bolacha dessa aqui por um snacks. Faz um grupo de snacks aqui num saquinho, leve e vai comer. Exatamente. Pegar uma semente de abóbora com frutas secas ou uma lasquinha de coco, né, com castanhas. Né? Então, consumir alimentos que sejam 100% naturais e fugir de pacotinho, né? Muito obrigado pelas suas informações. Fica então a orientação e algumas dicas aqui do Balanço Geral, Polito.